Ver. Olá, aqui é o Luiz Fernando, do Grupo Amigos Ajudam Amigos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você já sabe, né? Curte aí, ajuda a gente, compartilha, comenta o que você achou. Foi legal para você? Comenta aí. Gostei. Não, foi muito ruim. Comenta. Não gostei, só perdi meu tempo. Mas comenta. Comenta aí para a gente sempre melhorar. Hoje a gente vai falar sobre como formar líderes. Eu acho que é essencial para qualquer negócio, independente de ser restaurante. Eu tenho uma agência de marketing. Para mim é extremamente essencial formar líderes. Tenho muitos amigos que trabalham com tecnologia. Cara, para qualquer para qualquer pessoa, é importante formar líderes. E esse é o nosso tópico de hoje. O nosso tópico de hoje vai ser dado pelo Maurício. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. O Maurício ele já trabalha com isso há muitos anos. Ele vai se apresentar para que vocês entendam a vivência dele. Primeiro a gente vai conversar com os patrocinadores que estão aqui. Vamos lá, Fernanda, se apresenta aí, 30 segundos. Boa tarde, meu nome é Fernanda Caliano, sou advogada trabalhista e civil. Meu foco é sempre buscar o contencioso. O que é o contencioso? Evitar um futuro processo trabalhista, porque não basta a gente ter uma boa fé, precisa juntar ao entendimento judiciário. E no civil, família, eu tenho uma área um pouquinho diferente, que é o direito dos homens. E tem uma especialização em alienação parental, visando sempre o melhor interesse da criança. Então, Olha que sensacional. Muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado por ser patrocinadora do grupo. Então, já sabe, está precisando de advogado, fala com a Fernanda. Agradeço. Nos ajude. Estou à disposição. E, Fernanda, bem importante. Bom, eu falo por mim. O meu irmão já tomou um processo e faliu de um funcionário. Então, sempre tenha a assessoria de um advogado como a Fernanda para se prevenir. Antes de tudo, olha, vê se o que você está fazendo é certo. E se tomar um processo, que a gente sabe que vai acontecer em algum momento da vida, tem a Fernanda para defender. Beleza, Fernanda? Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, Reinaldo. Contencioso, né? Para evitar esse... Obrigado. Obrigado, Fernanda. Vamos lá, Reinaldo. Boa tarde, eu sou o Reinaldo do Vegetariano Capim-Limão. A gente está lançando uma linha de produtos para bares, bistrôs e empórios, com produtos que já vêm fracionados, prontos já, sem você ter que dispor daquela mão de obra de um cozinheiro especializado naquilo. Então a gente já tem esses produtos prontos para você estar agregando ao seu negócio. Quem tiver interesse, né, em estar adquirindo esses produtos e acrescentar ao seu negócio, é só dar uma chamadinha na gente que a gente está aqui para servir vocês. Que legal, cara. Produto vegano realmente é a moda do momento. Tem muito vegano. E assim, eu não sei porquê, eu não sou vegano, mas eu atendo muito cliente no marketing que é vegano. E realmente, a chapa onde passa um pão não pode, porque vai ter contaminação cruzada do glúten do pão com não sei o que lá, nossa... E às vezes a pessoa ela não é nem vegana, ela está com tolerância à lactose. Então, ela automaticamente tem que tirar o queijo, é a restrição da alimentação dela. Então, às vezes ela não é vegana, mas ela está com restrição. E aí você pega esse nicho para estar acrescentando. Não, legal. E assim, eu vejo que tem muita hamburgueria, pizzaria, bar, que tem muita dificuldade em criar algo vegano. Fala aqui, Reinaldo. Fala aí que a gente está aí para estar agregando. Isso aí, muito obrigado, Reinaldo. Valeu. Obrigado por ser patrocinador do grupo também. Eu que agradeço. E agora a Silene, se apresenta, Silene. Eu sou a Silene da Le Bon Vin, eu trabalho com vinhos importados, no atacado, no varejo e para eventos. Temos delivery, inclusive sábado, domingo e feriado. Se alguém quiser algum vinho, alguma orientação do que pedir, é só me ligar. Que legal, obrigado, Silene, sensacional. Aí, ó, o pessoal que gosta de vinho, já tem aqui, ó, Silene, já é lá do grupo também, então tá em casa. Pede aí, eu acabei de pedir um do Porto para ela, chegou certinho, tudo bonitinho, legal. Bom,
Então, agora a gente vai começar a parte da palestra em si, que é onde o Maurício vai se apresentar. Maurício, troca de lugar aqui comigo, e agora você se apresenta, e agora é com você. Ao vivo tem dessas coisas, né? Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício, a câmera está aqui. Maravilha. É muito bacana estar com vocês. Eu fico muito contente quando as pessoas se propõem a ouvir, porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande em parar, principalmente, eu já estou na faixa dos 59 para 60, né? Principalmente as pessoas na minha idade, um pouco mais, ou um pouco menos também, parece, né, inclusive foi mencionado aqui antes de começar, parece que a gente já sabe tudo, e a gente não sabe nada. Não é que não sabe nada, é que a somatória daquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, na nossa vida, vamos falar assim, de 20 anos atrás, o mundo de 20 anos atrás não existe mais. Mudou completamente. As técnicas de venda mudaram, as pessoas, o comportamento da sociedade mudou, e mudou, assim, absurdamente, uma coisa assim, eu falo porque eu tenho 3 filhos, né? E a criação deles é um barato, porque eu tenho um de 32, uma de 28 e uma de 23. É curioso, tão pouca distância de um filho para o outro, mas já teve que acontecer algumas alterações nas instruções que a gente passava para eles, porque o mundo mudou. Olha só que absurdo. Quando eu me casei, não tinha celular. Você consegue imaginar um mundo sem celular? Pois é, quando eu me casei há 34 anos atrás, não tinha celular. E quando saiu o celular, era aquela dificuldade que a internet era o olho da cara, né? O valor, assim, era um absurdo. Então, quando a gente depara, a gente está falando aqui para os donos de restaurantes, né? Quando a gente vai falar com o dono de restaurante, via de regra, ele já vem de experiência, assim, e ele fala, poxa, eu já sei tudo. Aí você fala assim, está funcionando? Aí ele já entra em choque, né? Não está funcionando como eu queria, mas está funcionando. Então, eu fiz uma pergunta a semana passada, lá no grupo, e a pergunta é o seguinte: você é de fato um empresário ou você é o melhor funcionário da tua empresa? E aí fica o questionamento. E hoje, agora, nesse momento da palestra, eu quero fazer assim uma pergunta que aí você vai viajar, você vai falar, caramba, você vai começar a se entender se você é o empresário ou se você é o melhor funcionário da sua empresa. Eu e o Luiz Fernando estávamos conversando aqui, veja bem, é hipotético, tá? Não é literal. Eu e o Luiz Fernando estávamos conversando aqui e nós decidimos aqui pagar um cruzeiro para você. Olha que coisa fantástica! Você agora ganhou um cruzeiro, 15 dias pela costa brasileira, vai passar ali pelo Caribe, lá em Bahamas, olha que legal, tudo incluso. Olha que legal, nós vamos mandar, não, esperando, vamos mandar uma limusine buscar você em casa, você vai com o seu marido, com a sua esposa, você vai pegar, vai fazer só colocar a mala no portão, eles vão colocar no carro, vão levar, lá no navio, fique tranquilo, eles vão chegar lá, vão pegar a tua bagagem, vão acomodar na sua cabine, tudo de graça por 15 dias, ok? Todo mundo gostou? Só que é amanhã. Tem que ser amanhã. Não dá para esperar. Você vai deixar o seu estabelecimento sozinho por 15 dias? Se você falar assim, Maurício, pô, sensacional, estou dentro, estou indo. Aí eu vou falar, você é um empresário. Agora, se você falar assim, eu não posso porque o departamento de compra só funciona se eu estou lá. A minha recepção vai ter dificuldade, eu tenho que estar olhando os meus garçons. Se você falar isso para mim, desculpa, você é só o melhor funcionário da sua empresa. E aí eu vou te dar uma péssima notícia. Porque o teu funcionário, bom ou ruim, no dia do pagamento ele recebe. No dia do vale ele recebe. Estão rindo, né? Mas é isso, ele recebe. Mas você, muitas vezes, eu sei porque eu também sou empresário, também já passei por momentos ruins, e o que acontece? A gente abre mão, o empresário, o dono do negócio, abre mão do seu
do seu prolabore, ele abre mão de um monte de coisa para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para pagar a folha de pagamento. Então, você, além de você ser o melhor funcionário da tua empresa, você é o que menos ganha. Aí é de lascar. Então, o processo todo, para ser revertido, primeiro, nós temos que ter consciência do que nós estamos falando. Nós temos que ter líderes dentro do nosso negócio. Nós precisamos ter pessoas que respondam por nós à altura. Ou seja, se você falar assim, eu vou para o cruzeiro amanhã, putz, sensacional. Então, o meu restaurante vai rodar normal, o meu vinho vai vender normal, o meu vegano vende normal, tudo acontece porque eu estou tranquilo. Eu montei uma equipe, eu tenho as pessoas certas e eu tenho a certeza absoluta de que a coisa vai funcionar. Então, aí você é um empresário de verdade. Bom, agora voltando, né? Primeiro, essa é a introdução. Agora eu quero falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Maurício Dacier, eu trabalho na área comercial desde os 18 anos. Eu estou com 59 anos, 34 de casado. E quando eu começo a me apresentar, dá a impressão que eu estou fugindo do assunto, porque você veio aqui falar sobre liderança. Mas olha só que não é... deixa a coisa desenrolar, que você vai ver que não é bem assim. Já estou dentro do assunto. Quando eu me casei, aliás, um pouquinho antes, eu era noivo de uma outra moça, e a gente tinha algumas divergências em termos de... Ela queria ter 6 filhos, eu falei, você tá maluca? Eu falei, não, para mim, eu quero ter 3, eu quero ter um menino, uma menina, e quero adotar um terceiro. Pode ser menino ou menina. E ela, não, eu quero ter 6 filhos. Eu falei, não vai rolar. Aí, nós acabamos com o nosso relacionamento, eu conheci minha esposa e vendi. Presta atenção, eu vendi essa ideia. Eu quero ter um menino, quero ter uma menina, quero adotar um terceiro. Depois, quando o tempo passar, eu quero ter um neto, depois eu quero ter uma neta, e depois o que vier é tudo lucro. Por quê? Porque eu queria ter essa experiência em todas as áreas. Queria ter a experiência de criar um menino, de criar uma menina, de ter um filho adotivo. Então, isso fazia parte dos meus planos. Prestem bem atenção. E aí, o tempo passou. Eu conheci uma outra moça, vendi essa ideia, e essa moça é minha esposa hoje, e já fazem 34 anos. O nosso relacionamento foi tão bacana, que nós até brincamos, né? A lua de mel foi tão legal que a gente resolveu ficar o resto da vida em lua de mel. A gente se dá super bem, a gente se entende. E fazendo a apresentação, como eu disse, parece que eu estou fora do assunto, mas eu não estou, porque a tua empresa é assim também. Eu tinha um planejamento. Eu sabia o que eu queria. Então, por conta de eu saber o que eu queria, eu encontrei a pessoa certa e coloquei em ação o meu plano, e hoje o meu filho tem 32 anos, ele é muito bem casado, realizado profissionalmente, a minha filha tem 28 anos, é casada profissionalmente, realizada profissionalmente também, e a outra tem 23, a adotiva, ela ainda é solteira. Ou seja, veio o menino, veio a menina, veio a adotiva e veio o meu neto, veio primeiro o meu neto, depois veio a minha netinha, e tudo isso porque tinha um planejamento. Tem coisas, tem mistérios na vida, né, que as coisas acabam acontecendo porque você sabe para onde está indo. Agora, voltando para o nosso tema, a tua equipe, os teus funcionários sabem para onde você está indo? Eles sabem, de fato, onde é que você quer chegar? Essa é a grande questão. É por isso que é difícil formar uma liderança, porque muitas vezes o próprio dono do estabelecimento não sabe para onde está indo. Então, existem algumas características que fazem o líder. E a formação de líder nada mais é do que você espelhar, você ser espelho para alguém. Então, quando o teu funcionário, o teu colaborador, ele vê que você sabe para onde está indo, ele vê que você tem paixão por aquilo que você faz, ele vê que você tem um plano para a equipe também, tudo muda. Eu vou falar de alguns líderes para vocês, só para vocês terem ideia. Eu tive o privilégio, né, na minha carreira profissional, já passei por algumas empresas, passei pelo meio político, eu trabalhei com o doutor Enéas Carneiro. Nossa! Pensa no privilégio que é o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. Trabalhei lado a lado com esse gênio. O Dr. Enéas Carneiro era um líder assim, extraordinário, mas ele tinha uma característica. Ele era centralizador. Era só ele que sabia.
E, de fato, ele sabia, ele tinha 8 universidades, o cara ele era o ó concurso, ele era fora do padrão, ele era carequinha, que a gente via assim, os nervinhos da cabeça dele se mexendo, assim, ele era fantástico. Só que ele tinha um projeto, todos nós sabíamos o projeto, o que ele queria de fato, só que ele nunca passou a liderança para ninguém, ele nunca delegou. Conclusão, o doutor Enéas morreu, o PRONA, que era o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, acabou. Simples assim. Era um grande líder, era um grande gênio, só que ele tinha esse problema. E isso acontece muito dentro de alguns restaurantes, alguns estabelecimentos que a gente conhece. Que a gente conhece. Então, esse é um tipo de liderança. Agora eu vou falar de um, aí não, vamos deixar de lado aí o clubismo, né? Eu sou palmeirense, mas eu vou falar do exemplo do Abel Ferreira. Abel Ferreira chegou no Palmeiras e o Palmeiras tinha uma estrutura. Eu, como palmeirense, acompanhei desde sempre, né? E há uns anos atrás falaram para a gente que nós não íamos ter time para disputar. A gente ia bater cabeça, porque ia derrubar a Parque Antártica, ia fazer o Allianz Parque, não iam investir em jogadores e tal, e a gente ficou meio que preparado, né? E realmente o Palmeiras passou um momento ruim. Só que, como tinha um planejamento, e planejamento é o que falta dentro dos restaurantes, dentro das esfirrarias, das petiscarias, das hamburguerias, e de praticamente todo o comércio, o Palmeiras tinha esse planejamento. Então, foram lá, derrubaram, todo mundo aceitou que a gente ia não ter time por um período, tal, ficamos sem time. De repente, o estádio ficou pronto, começou a entrar dinheiro, fizeram um estádio multiuso, então, muito show lá, entra muito dinheiro e, consequentemente, contrataram um técnico que era desconhecido, mas o cara chegou e chamou a responsabilidade, falou, agora é comigo. E aí ele desenvolve uma liderança participativa. Ele pegou de 11 jogadores que são a base do time, ele escolheu um goleiro que é muito forte, um defesa muito forte, um meio-campo muito forte, um centroavante muito forte e 2 laterais fortes. Esses caras são a base dele. Então, se o Abel Ferreira for expulso, como normalmente ele é expulso, ele tem os pilares dele em todas as áreas do campo, tem os caras que representam ele lá dentro e que cumprem rigorosamente aquilo que ele determinou e, consequentemente, o time ganha tudo que está disputando. Então, o que falta para a gente? O que falta dentro dos estabelecimentos? Falta o líder, o dono, chamar a responsabilidade para si e dizer assim, agora é comigo. Eu vou pegar e eu vou descobrir quem é quem, o Abel Ferreira foi fazer isso, quem é quem dentro do time. Aí, pronto, você escolheu a meia dúzia de pessoas, de repente, o tamanho da tua equipe pode ser meia dúzia, pode ser duas pessoas, ou pode ser uma única pessoa que se identifique com o teu plano, se identifique com o teu projeto, porque às vezes a gente fala assim, não, ninguém está nem aí, mas se ninguém está nem aí, talvez é porque você não está mostrando para ele que estar onde você está é um grande negócio, porque o dono de restaurante hoje vive uma vida tão maluca, né? Ele compra, ele vende, ele faz a comida, ele serve, ele cuida da recepção, ele recebe, ele paga a conta, ele cuida do aluguel. Ele vive numa loucura tão grande, nós só somos adultos, eu posso dar uma expressão um pouquinho fora do padrão, o funcionário, olha, não tem tesão pelo negócio. Fala, eu vou ralar pra caramba para ficar no lugar desse cara? Vou nada, tô fora. Você entende? O cara perde o prazer de falar assim, eu vou crescer. E principalmente quando ele vê que o dono, ele não tem tempo, ele não pode viajar, e você tem, porque você tem sua folga. Sabe, ele fala assim, eu tenho minha folga, o meu pagamento entra no dia, deu meu horário, eu vou embora. Perdão. E o cara trabalha 24 horas por dia, porque, não digo 24, mas pelo menos 16, 14 horas, quase todos os donos de restaurante trabalham. É um absurdo, eu converso com eles, eu trabalho com sobremesas, eu vendo para restaurante, eu vejo o desespero que os caras vivem. Então, para se formar um grande líder, primeiro nós temos que ser um grande líder.
nós temos que ter a capacidade de fazer e temos que ter a capacidade também de delegar. Quando você identifica, talvez, vamos imaginar um estabelecimento que tenha 10 funcionários. É impossível você falar que nenhum deles se identifica. Nenhum deles vai ser 100%, esquece, não vai ser mesmo. Mas vamos imaginar que a gente está falando aí de você encontra alguém, você faz uma pesquisinha lá, de ver o grau de envolvimento que o teu colaborador tem, aí você fala assim, poxa, eu encontrei um cara aqui que está 30% envolvido com o negócio. 30% não é um número significativo, mas é melhor do que zero. Então, você pega esse cara e aí você vê quais são as qualidades que ele tem, e no momento que você identifica as qualidades que ele tem, você fala, nessa área esse cara já é bom, mas eu posso experimentá-lo em outra área. Entende? Experimenta ele em outra área. Aí você fala assim, poxa, ele está tão envolvido com o negócio, ele gosta tanto de trabalhar aqui, que eu preciso dar a ele a oportunidade, eu preciso mostrar um horizonte para ele. Esse horizonte é fantástico, porque se você não tem um motivo de ação, é a famosa motivação que a gente fala, se ele não tiver um motivo para agir, se ele não tiver um motivo para se empenhar no projeto, se ele não tiver uma razão pela qual ele fala assim, vai valer a pena eu fazer algo mais, desculpa, não vai rolar. Mas quando ele olha para você, ele vê assim, poxa, o Luiz Fernando ele tem um restaurante, que bacana. Luiz Fernando chega lá no horário, faz o trabalho dele, comanda tudo com maestria, ele domina todas as áreas, mas ele não faz todas as áreas. Olha que sacada. Aí ele entra o Luiz Fernando chega dentro do restaurante, ele é uma autoridade. O cara olha e fala, puxa, eu me lembro quando eu era garoto na escola, a gente olhava para a professora, meu Deus, eu queria tanto ser igual a ela, eu queria tanto ser igual ao meu professor. A gente tinha essa vontade, né? Eu trabalhei no Bradesco, eu tinha 14 anos. Olha, de 14 aos 18 anos eu fui bancário, olha que bacana. Eu olhava para o meu gerente e falava, meu Deus do céu, um dia eu vou ser gerente. Hoje o funcionário do restaurante, do comércio, ele olha e fala, jamais eu quero ser dono desse negócio. Eu quero pegar o meu no final do mês e cair fora. Eu não estou nem aí. Por isso que ele não compra a sua briga. Existe uma máxima, sabe, Luiz Fernando, que as pessoas falam assim, o cliente sempre tem razão. Isso esquece. O cliente tem razão quando ele tem razão. Sabe? Eu já vi patrão, já vi, não necessariamente no restaurante, mas eu já vi o funcionário tem razão, o cliente sapateando em cima dele, humilhando, e aí o patrão saindo em defesa do cliente. Espera aí, o cliente é importante, mas e o funcionário é importante também? Entende onde que está os defeitos? E a maioria dos antigos, né, das pessoas com um pouco mais de idade, inclusive na minha idade, o cliente sempre tem razão. Não, o cliente tem razão quando ele tem razão. Quando ele tem razão, você dá a razão para ele. Quando ele não tem, a gente acaba percebendo, sabe, que o funcionário ele trabalha com medo. Ele fala qualquer desentendimentozinho. Se o cliente fala alhos, eu entendo bugalhos, pronto, eu estou lascado, o cara vai me condenar. E muitas vezes quem falou errado foi o cliente, né? Só que aí ele joga a pipa em cima do funcionário, e o funcionário já sabe que o patrão vem com os dois pés no peito dele. Então, quando você tem uma liderança, o funcionário sabe que pode contar com você. Eu tive uma experiência, eu tinha uma empresa, e nós tivemos um assalto na empresa, roubaram todo o nosso estoque, era uma distribuidora, era do Car System, sabe? Eu tinha a Car System e tinha a distribuidora de filtros Lorenzetti. Roubaram tudo da gente, roubaram. E aí eu tinha vários quiosques em vários supermercados, hipermercados, e a gente só abasteceu, tinha os funcionários lá, 2 funcionários em cada supermercado, e um dia eu contratei um rapaz, coloquei ele lá, e toda hora que eu ia no supermercado, ele não estava no posto dele. E aí eu ia junto com um funcionário meu lá do escritório, ia junto comigo. E chegou lá, eu dei uma dura, o cara não estava lá, comecei a fechar o quiosque lá, eu tinha a chave, comecei a fechar, e nisso ele chegou. Aí ele falou assim, não, você não pode me mandar embora, sei lá, começou aquela discussão, e eu fiquei, amigo,
eu pago você para você ficar aqui no quiosque, para você receber os clientes, para você. E você nunca está aqui. O pessoal do mercado já falou que você não para aqui. Ele falou: é o seguinte, eu sou bandido, cara. Eu saí da cadeia esses tempos atrás aí, eu vou te pegar, vou te matar, não sei o quê. Eu falo: beleza, tá bom. Não me mata aqui dentro, não, mata lá fora. Vamos lá para o estacionamento que a gente conversa lá fora. Né? E aí a gente estava caminhando e o meu funcionário estava junto. Aí meu funcionário fez assim, amigo, você não vai bater nele, não. Você não vai, porque, primeiro, nós fazemos academia juntos, você vai tomar um pau. Então, começa por aí. E segundo, porque se você for bater nele, você vai ter que bater em mim primeiro. Porque o carro que eu tenho, eu comprei, porque eu trabalho para ele me paga direitinho. Porque, enfim, começou a falar as coisas que ele tinha em função de ter trabalhado comigo vários anos. E aí ele falou: então esquece, nele você não vai pôr a mão. Então, isso, eu estou contando isso, não é para me engrandecer, até porque a gente precisa disso, né? Eu sou um cara extremamente simples, o Luiz Fernando está me conhecendo pessoalmente, eu sou um cara extremamente simples, mas eu estou dizendo isso para vocês, porque liderança é isso. O teu funcionário tem que dar a vida para você, ele tem que dar o sangue para você. Então, quando você tem um projeto, um planejamento, quando você tem um propósito de abençoar a vida do cara, de ajudar o cara a conquistar as coisas que ele tem que conquistar, quando você conhece os sonhos dele também, porque é muito fácil falar dos meus sonhos, né? Agora, ouvir qual é o teu sonho, aí já é um pouco mais complicado, né? Então, quando você tem essa sinergia de liderança, automaticamente as coisas começam a acontecer. E ainda para continuar essa ilustração desse rapaz, quando roubaram a minha empresa, entraram, de repente, na distribuidora e levaram absolutamente tudo. Aí comecei a ter dificuldade financeira, inclusive eu quebrei. Eu fui mandando um embora, mandando outro embora. Eu nunca tive, né, nós comentamos um pouco antes aqui, eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca, graças a Deus, porque eu sempre me envolvi muito com os funcionários, né? E aí foi mandando um embora, mandando outro embora, tudo na paz, fazendo acordo e tal. E esse cara, que trabalhava mais próximo de mim, que era o meu gerente, ele falou para mim: eu vou ser o último. Eu vou ser o último. Ele falou: nós vamos lutar até o final para reverter. Se não conseguir, eu vou ser o último. E foi assim. Aí chegou um dia que não deu mais, né? Chamei ele e falei: Marção, felizmente chegou e tal. E eu falei: pior, agora eu não tenho nem dinheiro para te pagar. Você quis ser o último? Ele falou para mim: olha, eu vou me casar daqui a 1 ano. Lá eu vou precisar. Daqui eu saio. Se daqui a 1 ano você conseguiu se levantar, aí eu estou junto. Você me procura. E aí passou o tempo. E graças a Deus, a gente que tem força de vontade, a gente passa por dificuldades como qualquer pessoa. Mas a gente vira o jogo muito rápido, né? Graças a Deus eu me levantei. E aí ele veio trazer o convite de casamento. E aí eu consegui pagar a indenização dele, dei um valor a mais para ele e fui padrinho de casamento dele. Isso é parceria, sabe? O funcionário, ele sabia onde eu podia chegar, ele sabia que se eu chegasse, ele chegaria junto, e mesmo que houve um percalço no meio do caminho, que foi irreversível, infelizmente, ele sabia, eu podia contar com ele da mesma maneira que ele poderia ter contado comigo o tempo todo. Então, quando a gente fala em formar líder, a gente precisa entender o seguinte: eu tenho que ser o líder. Eu tenho que ser o líder. E aí, a gente está com quanto tempo? Só que a gente... tranquilo. Mais 20 minutos. Mais 20 minutos? Então, tá bom. Ainda dá para falar um pouco mais antes de chegar no fechamento. Eu gostaria, assim, de tudo que a gente estiver falando nesse período, que já falamos e que vamos falar, que você ficasse com esse exemplo que eu dei em relação a você ir para um cruzeiro amanhã. Porque eu acho que só isso já matou a charada, né? Você fala: poxa, realmente eu preciso mudar. E quando você fala eu preciso mudar, você está dando uma oportunidade para você aprender. Eu aprendo todos os dias. Eu aprendi com professores. Raramente eu passo um mês sem fazer um curso. Raramente eu passo um mês sem fazer um curso. Eu sei das minhas qualidades, mas eu sei das minhas deficiências. E você também sabe onde você é bom e onde você não é. Então, a primeira coisa é mudar o seu posicionamento. Se você fizer essa avaliação e falar assim: poxa, é verdade, eu não posso viajar amanhã se eu receber um convite desse. Então, eu preciso mudar o meu posicionamento. E aí você vai fazer o quê? Uma avaliação sua como líder.
Você vai falar assim, poxa, se eu tivesse do outro lado, se eu fosse o liderado, eu teria prazer em me seguir? Eu teria prazer em estar no meu lugar? Porque, de verdade, hoje muitos funcionários não têm a intenção de crescer dentro da empresa. Isso é um absurdo. O grande barato do comércio, do mundo empresarial, é você ter uma afinidade tão grande que todo mundo puxa a corda para o mesmo lado. O Luiz Fernando quer fazer o grupo crescer, está trazendo patrocinadores, aliás, obrigado por serem patrocinadores. Esse grupo será gigante, pode ter certeza disso. Todos vocês serão muito beneficiados, eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele faz com amor. Vamos voltar a palavrinha lá, o cara tem tesão pelo que ele faz. Porque isso dá trabalho para caramba. Olha, cara, dá trabalho para caramba. Mas ele é um cara que eu sigo. Ele me chamou para fazer parte da diretoria, eu tive um período, falei, Luiz Fernando, não dá, eu não tenho condição, não tenho tempo disponível. Ele entendeu na boa, continuamos amigos, eu continuo seguindo, e eu me espelho nele, porque ele tem vontade de fazer a coisa acontecer. Então, será que o teu funcionário tem vontade de ficar no teu lugar? Ele tem vontade de aprender uma outra função? Ele tem vontade de bater no peito e falar comigo? Eu me lembro na Copa do Mundo, botando futebol, né? Homem não adianta, homem sempre está falando de futebol. Eu lembro o Romário na Copa do Mundo, não lembro se foi em 94, não lembro que Copa que foi. O Romário, eu conheci ele pessoalmente, o Romário é mais baixinho do que eu. Pode ver lá no meu Facebook, eu estou com ele, com o Bebeto. Ele é do meu tamanho, eu sou um tampinha. O Romário falou, bateu no peito, falou, eu vou ganhar a Copa do Mundo. E eu me lembro que ele jogava, se não me engano, o Brasil ia jogar com a Holanda, se eu não me engano, jogador tudo grandão, acho que era a Holanda. E o repórter perguntou para ele, Romário, você tem 1,60 m e pouquinho. Os caras têm quase 2 metros lá na defesa. E aí, como que vai ser? Ele falou, eu vou fazer um gol de cabeça. Adivinha o que aconteceu? Ele fez um gol de cabeça. E eu me lembro o avião pousando lá em Guarulhos, ele na cabine do piloto, lá com a bandeira do Brasil, voltando com a bandeira. Eu falei, o bicho é um tampinha, é insuportável. Quando eu conheci ele pessoalmente, ele é insuportável. Mas o cara bateu no peito, chamou a responsabilidade e falou que ia acontecer. Então, se você bater no peito e falar assim, olha, reunir a tua turma lá, falar assim, olha, nosso restaurante está passando por um momento assim, sincero, cara, sincerão mesmo. Porque aquele negócio de fazer pose já era, o mundo é outro. As pessoas só acreditam em quem fala a verdade. Quem vem com historinha, ninguém acredita mais. Aí a parada é assim, você chama os seus funcionários, fala, olha, nós estamos vivendo esse momento e a nossa intenção é essa, vamos crescer, vamos colocar mais uma mesa ali, vamos aumentar a capacidade do salão, e aí eu vou precisar de alguém liderando a equipe de garçons, eu vou precisar de alguém liderando a cozinha, e aí você começa a mostrar para o cara o teu projeto, e se ele confiar, se ele acreditar no que você está falando, porque você tem que ser um bom vendedor, né? Só você não vende para o teu cliente, você não consegue vender para o teu funcionário. Então, venda essa ideia, venda o teu projeto para o teu funcionário, mas venda com paixão. Venda com, sabe, enche o peito, fala, meu, isso aqui é minha vida, cara, e pode ser a sua também. Daqui eu tiro o meu sustento, daqui você vai tirar o teu também, daqui eu vou crescer e você vai crescer também. Se você fizer isso, vender para o teu funcionário, aí você vai escolher o cara que, de repente, se um é 30%, o outro é 40% envolvido, o outro é 50%, você pega o cara, um ou dois, e fala, meu, eu preciso de vocês. Igual o Abel Ferreira fez, escolheu os caras, falou, meu, eu preciso de vocês. O meio-campo, a responsabilidade vai ser sua. O responsável por fazer gol é você, para defender é você. Então, quando você tem o time na mão, fica fácil você falar assim, nós vamos ganhar o campeonato. Agora, se você não tem o time na mão, se você não tem, não sabe o que o cara está passando. Eu tive um funcionário que era muito bom, de repente esse cara começou só a dar mancada em cima de mancada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? Chamava Edmilson, eu me lembro direitinho. E ele ficava com um dos carros da empresa. O carro estava sempre limpo e, de repente, o carro estava toda hora sujo. Eu falei, mas o que está acontecendo com esse cara? Aí fui conversar com ele, cheguei lá, perguntei, você trouxe marmita? Trouxe, deixa a marmita aí que você vai comer comigo hoje. Aí saímos, fomos almoçar. Eu estava conversando, o cara tem algum problema familiar. Sabe? Sabe, os antigos, não mistura serviço, não tem como não misturar, filho. Não tem como não misturar. O cara estava com um filho doente, dentro de casa.
consequentemente, pouca grana, era recém-contratado. Ele falou para mim, Maurício, chega em casa, minha mulher vem com os dois pés em cima de mim, porque não tem compra em casa. Gente, não dá para falar assim, é problema teu, já te pago. Não dá. Foi mais fácil sair do almoço, passar no Carrefour, fazer uma compra para o cara, pegar a continha de luz e a conta de água dele e pagar, e falar, vou descontar 10 vezes de você. Esse cara virou uma máquina para trabalhar de novo. Mas esse cara sabe que ele podia contar comigo. Você entende? Agora, hoje, de repente, o cara está passando um perrengue do caramba. O cara era sorridente o tempo todo. De repente, o cara está... A mulher... mulher tem uns dias no mês que, fica insuportável, meu. Eu tive a minha mulher e minhas 2 filhas no mesmo momento. Maluco, era um negócio assim de enlouquecer. E o patrão não tem a sensibilidade. A patroa não tem a sensibilidade de falar, poxa, ela é tão bacaninha, ela é tão gentil, mas tem dia que ela não está gentil. Será que dá para você fazer a conta? Todo mês, dia 10, dia 15, ela está enjoadinha. Vamos entender, né? Isso é parceria, gente. Liderança é isso. Liderança é entender que o cara, ele tem as suas dificuldades, que ele tem a sua vida, que ele tem as suas lutas, e na medida do possível, você atender. É lógico que você não pode fazer tudo o que você tem que fazer. Entendeu? A vida dele, a vida sua, a sua vida, e a da empresa, é a da empresa. Mas se você conseguir ser humano, todo líder é humano. E aí, para encerrar agora, poxa, eu gostaria de falar 3 horas, porque tem muita coisa para a gente aprofundar, tal. Pode ficar um pouco superficial por conta do tempo, mas eu quero falar de um líder para vocês que tinha uma missão extraordinária. E aqui eu não estou falando de religião, tá? Eu respeito todas as religiões. Mas tem um líder chamado Jesus. Pensa no cara. Ele tinha uma missão, né? Ele tinha que trazer a palavra de Deus aqui para o mundo, independente se você acredita ou não. Agora, como líder, você não pode negar que o cara era o cara, né? E ele tinha uma missão de trazer uma palavra. Ele tinha um projeto. Lembra se você tem ou não um projeto? Pois é. Ele tinha um projeto. E ele não olhou as circunstâncias. O pai deu uma missão para ele, falou, você vai falar para o mundo inteiro. Mas não tem internet, não tem Facebook, não tem WhatsApp. Como é que eu vou falar para o mundo inteiro? Ele fez o que você deve fazer com a tua equipe. Escolheu 12 caras, vendeu o projeto desses 12 caras. Esses 12 caras compraram a ideia, saíram, deram a vida por conta desse projeto. E aí chegou um determinado ponto da história que ele foi embora. Ele morreu, foi para o céu, ressuscitou, tal, aí é a parte espiritual. Mas o fato é que fazem 2000 anos que isso aconteceu. O projeto foi tão bem vendido, o projeto foi tão bem passado, que nós estamos falando aqui numa live dia 15, né, de maio de 2023, e ainda bilhões de pessoas ouviram falar dele, bilhões de pessoas se renderam ao projeto deles, uns aceitaram, outros não, mas até hoje vem transformando vidas. Então, esse mesmo propósito, esse líder, ele tem muito a nos ensinar. Ele tinha um projeto, ele tinha uma equipe, e ele tinha amor por aquilo que ele estava fazendo. Se você tiver esses 3 ingredientes para ser o líder do teu estabelecimento, daqui 2 anos a gente vai sentar, só que a gente não vai estar falando mais numa live, a gente vai estar num estádio lotado falando a mesma coisa. Porque não muda. O mundo deixou de existir. O mundo que quando eu me casei, eu falei para você, aquele mundo não existe mais. Mas existe um mundo moderno, existe um mundo atuante. Todo ser que respira passa por transformações. Eu não sou mais o garotinho que eu era antigamente. Sabe? Passa muito rápido. E aí, quando Jesus morreu, agora fechando, né? Doutor Enéas morreu, acabou o Prona. O Abel um dia vai embora do Palmeiras, o Palmeiras volta a ser um time comum. Mas Jesus não. É esse mesmo, esse era o cara. Esse continua vivo, está entre a gente aqui, e ele pode mudar a história da sua vida e pode mudar a história do seu estabelecimento, desde que você siga os princípios que ele tem, porque ele é o maior líder da história. E se você quer aprender com alguém, olha para uma pessoa de sucesso. Se sabe, se o teu restaurante não está bom, olha para um cara que tem um restaurante maior que o teu, que fala, poxa, esse cara sabe o caminho.
Quando a gente tem humildade para aprender, nossa, é fantástico. Como eu falei, eu aprendo todo mundo, eu aprendo com a minha cachorra. Às vezes eu era meio irritadinho, aí eu falava, poxa vida, eu não posso ser assim, né? Eu preciso melhorar. Eles falaram, pô, você é tudo legal pra caramba, mas tem hora que dá umas pisadas na bola. Aprende com a Laika, ela falou para mim. Eu, como assim? Eu falei, dá uma bronca nela agora, dá uma bronca nela, ela foi embora. Chama ela. Chamei ela, nem tinha, me abraçando, pulando em cima de mim, ela nem lembrava mais. E a gente, às vezes, fica com bronquinha de funcionário. Foi mal educado. Vamos entender o funcionário, né? Gente, putz, eu queria falar a tarde inteira, meu. E estar aqui com o Luiz Fernando hoje foi muito legal. Mas um dia a gente vai ter, que nem eu falei, já começou os eventos presenciais, um dia a gente vai pegar, assim, tipo, 3 horas para a gente falar, porque tem muita coisa, tem a questão de quântica, sinergia, como é que conquista cliente. Poxa, é muito legal. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, Luiz Fernando, e bora para a próxima, meu, eu amo falar. Tira o microfone de perto disso, não pode falar. Luiz Fernando, isso, né? Fica aí, cara. Vamos continuar, vamos ver o que o pessoal achou aí. O Carlos acabou de entrar. Caramba, Carlos, estava te esperando aí, cara, até agora. Vai para o YouTube depois. Pessoal, eu estou à disposição, se vocês tiverem, né, se tiverem alguma pergunta, se for o caso, de repente, marcar alguma coisa, a gente conversar pessoalmente. Poxa, eu me divirto com isso, sabe? Eu faço ações, assim, bate-papo. Quanto custa? Não custa nada. Eu já tenho o meu negócio, eu já ganho meu dinheiro por outro caminho, eu não vivo disso, mas eu faço isso em muitas empresas, empresas de cosméticos que eu trabalhei também, fiz um trabalho legal. Lá eu era remunerado, né? Hoje, de verdade, estou numa fase da minha vida que eu estou mais querendo ensinar e aprender, porque dizem que conhecimento que você não compartilha é só conhecimento, né? Se você não compartilhar, é só conhecimento. A minha mãe era sensorista, era elevador. Hoje é tudo automático, o conhecimento dela não vale mais nada. Por quê? Porque não dá para compartilhar. Agora o que a gente sabe. Eu tenho muito que aprender com vocês, quero aprender também, e o que eu puder contribuir também, que eu puder ser útil para passar informações, para ajudar na montagem de equipe, eu estou 100% à disposição. Cara, que sensacional, olha. Eu pensei em algumas coisas, eu falei, nossa senhora, é verdade, né? Será que seu funcionário entraria na frente para defender do tipo que aconteceu? Interessante, hein? Essa coisa de se pensar, realmente. E é difícil, a gente sabe que aqui na Baixada, meu Deus do céu, como é difícil conseguir um funcionário que tem essa característica, né? É verdade. Mas esse cara, sabe, a gente conta o que aconteceu, mas tem toda uma história, né, de como ele chegou na empresa, em que situação que ele chegou, o que nós fizemos por ele, e fizemos por amor, sabe? E até hoje ele mora em Fortaleza, é um tremendo de um amigo, depois eu vou mandar o link para ele assistir, falar que mencionei o nome dele aqui, o Márcio. Então, sabe, é isso, é difícil. Agora, esse é o diferencial, sabe? As empresas estão trabalhando muito engessadas, sabe? Não se pode brincar na empresa, sabe? Eu vou em lugar que falo, meu Deus do céu, é um porre. A gente precisa entender, assim, que o dia tem 24 horas. Via de regra, nós ficamos 8 horas no trabalho, 8 horas dormindo e 8 horas para fazer todo o resto. Se você tem que passar 8 horas num lugar que é um ambiente ruim, caraca, aí é de lascar. Aí Nossa. Você já sai de casa injuriado, né? E não, eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser... Eu viajava muito a trabalho, né? E quando eu chegava, eu tinha uma empresa de cobrança, eu ia viajar, assim, eu viajava o país inteiro. Quando eu chegava com lembrancinha de tudo, para cada funcionário. Eu pegava a caixa de bombom, jogava para cima, um pulando em cima do outro. Não, se você cria um ambiente desse, o cara dá a vida por você. Essa é a verdade. Aí o cara fala assim, pô, ele queria porque queria, e eu podia. Agora foi até legal falar, porque voltando, né, se alguém chegasse para mim e falasse, você pode fazer uma viagem de 15 dias, eu podia, porque esse cara segurava a onda. Caraca! Ele segurava a peteca, ninguém metia a mão no meu bolso lá dentro da empresa, não, ninguém pegava uma agulha, porque ele parecia um cão de guarda, ele ficava o tempo todo cuidando. Então é isso, sabe, é bem legal, se a gente... E formar líder é uma delícia, porque tira o peso das suas costas, né?
O Luiz Fernando faz um monte de coisa aqui, né? Ele faz de tudo dentro da empresa. Hoje o que eu vi, o cara trabalha pra caramba. Se ele tivesse pessoas de confiança para fazer, putz, não aliviava, não aliviava? Com certeza, com certeza. O pessoal que vende vinho, como que chama? Silene. Silene, se tivesse 10 funcionários igual você acha que o teu negócio estaria bom ou estaria ruim? Tá fechado o teu áudio. Tá no mudo. Continua fechado. Abriu. Oi. Por um lado, estaria ótimo. Eu não estaria tão sobrecarregada. Mas na atual conjuntura, eu não tenho funcionário nenhum só. Sou eu e meu marido. Então, já viu, né, como é que fica. Mas agora você está num momento excelente. É o momento de começar certo. Você entende? Sim, É o sim. momento de começar, você e seu marido, tendo o entendimento, dividindo funções entre vocês, porque normalmente quando a gente começa um negócio, a gente faz de tudo, né? A gente faz tudo. Agora, se vocês já são em 2, já dá para dividir. Você é bom em quê? Eu sou bom na venda, eu sou bom na entrega, eu sou bom na administração, eu sou bom... Aí, se você começar já, a terceira pessoa que chegar, e vai ser logo, tenho certeza disso, a coisa vai tomar uma proporção bacana, a terceira pessoa que chegar, ela já vai olhar para vocês trabalhando, ela já vai descobrir onde é que ela se encaixa. E aí, o quarto, o quinto, e aí se forma uma empresa. Então, na verdade, o que acontece? Eu passei pela mesma situação que você, da gente fechar 2 comércios já na época da pandemia, então a gente começou do zero com os vinhos. Sim. A gente não está com um espaço físico, então sou eu e ele. Esse outro lado de rede social, de venda, sou eu. Ele é a parte de entrega. Sim. E as minhas filhas, que são publicitárias, ajudam a fazer as postagens, a criar e a postar. Sim, sim. Olha, você está no caminho certo, porque você está dentro de um grupo, amigos ajudam amigos, e eu, por exemplo, gosto de vinho, minha esposa gosta de vinho. Eu não conhecia, não sabia que você tem vinho. Então, olha a importância do grupo, olha a importância da gente estar falando a mesma linguagem, estar buscando informações, é muito legal. Daqui a pouco você vai, que eu te falei, você vai ter 2, 3, 4 pessoas trabalhando junto, fazendo parcerias, e aí você vai ver que a coisa começa a funcionar. Você chama a responsabilidade e fala, ó, o negócio aqui é meu, só que eu tenho uma intenção estou recomeçando, e não vai ser uma empresinha pequena de distribuidor de vinho, vai ser algo grande. E se você entrar para dentro do time, você fizer a sua parte e nos ajudar a atingir nosso objetivo, você tem um lugar separado. Você também vai fazer parte do bolo, entende? Então, não importa o tamanho da empresa, isso que nós comentamos, esse bate-papo que nós tivemos, ele funciona no casamento, ele funciona na empresa, ele funciona na igreja, ele funciona em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz, tem que se dispor a aprender. Sabe, eu tenho uma facilidade grande em algumas áreas, mas se você mandar eu bater um prego na parede, esquece, não é minha praia. Então, o que eu faço quando eu preciso, né? Já aconteceu, eu comentei com o Luiz Fernando agora há pouco, precisar mexer numa tomada em casa, eu chamo um profissional, entendeu? Eu chamo um profissional, porque não dá para ser bom em tudo. Então, o querer fazer tudo não é legal, não é legal. O dinheiro, ele precisa circular, né? O dinheiro é uma energia, aí a gente vai aprofundando um pouco mais. Dinheiro é uma energia, ele tem que circular, você tem que dar oportunidade para as pessoas precisam ganhar dinheiro. E aí o cara fala assim, eu vou lavar meu carro no sábado. Que sábado eu quero sossego, eu não quero lavar carro. Já tem um cara que lava carro e ele também precisa comer. Ele também precisa de serviço, sabe? Poxa, vinho, eu sei fazer vinho. Pô, eu não sei fazer vinho. Eu posso até saber fazer, mas eu vou comprar feito, porque você precisa vender. É assim que funciona. Eu sei fazer pudim, compra de mim, eu vendo pudim. Você entende? Quando a gente faz isso, a gente faz o dinheiro circular. Fez o dinheiro circular, todo mundo prospera. É isso aí, sensacional. Deixar eu falar, vai longe. Vai ter mais alguma coisa que eu possa agregar? O que foi muito interessante fazer parte do grupo, que a gente, quando teve esse evento da pizza, tinham pessoas que eu já conheci, que eu não sabia que faziam parte do grupo, que é o caso da Cris. Que legal.
A Cris é uma pessoa que a gente gosta de graça, né? Eu conheci a Cris há pouco tempo, só o sorrisinho dela, ela conhece. Conheci o Hudson, foi muito bacana. Eu gosto muito do grupo. E você sabe que quando eu entrei no grupo, eu não estava com vinho. Eu tinha fechado a minha loja, eu comecei fazendo marmita para fora, comida para fora. Sim. Só que como apareceu o vinho junto, eu tive que fazer uma escolha. Certo. Ou um ou outro, os dois eu não ia dar conta disso. Legal. Mas eu gosto muito do grupo. Parabéns para o grupo. Legal. Manda a Cris falar. Ele é o chefe. Não, que é isso. Não, agradeço muito, Silene. Foi legal pra caramba. Aquele evento presencial foi demais, né? E dia 29 tem outro, hein? Pode deixar. Deixa eu vou. Dia 29, sobre precificação. Esse tem que estar todo mundo lá. Já falei com o Arnaldo Lafuente. O Arnaldo Lafuente, ele já iniciou vários restaurantes de sucesso aqui em Santos. Que legal. É um cara que já tem muito conhecimento. Alguns restaurantes do grupo começaram com ele, tiveram a consultoria dele antes de abrir, abriu e são de sucesso já faz décadas. Então é um cara que é bem legal, já teve balada lá no centro, ele é um cara que tem bastante conhecimento. Vamos sugar, né? Vamos sugar o conhecimento dele, no bom sentido. E vai ser bem legal. Mas, assim, esses eventos online mostram que, por exemplo, a Fernanda, ela tá no carro, tá assistindo. Uma simpatia também, a Fernanda, hein? O Hudson tá no carro... Desculpa, o Hudson, tô trabalhando, mas tá assistindo. Legal, é isso aí, galera. Eu acho que é o único jeito da gente conseguir ter sucesso é com conhecimento. E, às vezes, o conhecimento é uma dica que veio do nada. Sim, sem dúvida. Na outra live, uma coisa que eu aprendi com o Hudson, eu já estou aplicando, de ver no iFood qual foto que está dando mais visualização de cardápio, coisa que, cara, não tem nada a ver comigo. iFood. Pronto, aprendi essa técnica. Pô, que legal. Agora, hoje, será que os meus funcionários dariam a vida por mim? Putz, essa dúvida agora eu vou ficar, caraca... O Luiz Fernando falou um negócio interessante, né? Nos bate-papos, né? Nas empresas a coisa é muito informal. Eu sou meio largado, eu gosto de bate-papo mais descontraído, assim. Não sei se foi uma ilustração, se foi fato. Dizem que o elevador panorâmico surgiu de uma faxineira. Diz que uma camareira, né? Diz que ela estava num hotel de luxo, dizem que foi em Nova York, e eles estavam, os engenheiros, que eles precisavam passar um novo elevador e ia passar pela suíte presidencial, ia fazer uma alteração no projeto. E eles tentando, pensando onde que vai colocar o elevador e tal, aí a mulher da limpando, põe lá fora. Aí o cara fica quieto, você não sabe o que está falando. O outro, peraí. Lá fora, dizem que surgiu o elevador panorâmico assim. Então, são nas conversas informais, são nos bate-papos com quem tem conteúdo, né? Aqui só tem gente com conteúdo, graças a Deus. Então, eu aprendo com vocês aprendem com a gente, e aí a gente se fica forte, né? Então, nos bate-papos surge uma sacada assim, de repente, o Luiz Fernando, ele gostou da frase, da parte do cara que deu a vida. De repente, você teve um outro insight, você achou legal uma outra coisa. Então, eu nunca tenho a intenção de agradar todo mundo, nunca tenho. Porque se Jesus, que o Filho de Deus, não agradou, mataram ele, eu como era. A minha intenção é compartilhar o que eu tenho de uma forma leve, de uma forma descontraída, à vontade. Eu estou aprendendo muito aqui, eu mudei para a praia há pouco tempo, estou aprendendo demais. Essa camisa que eu tirei do guarda-roupa, fazia tempo que eu não colocava, porque aqui a gente só fica mais à vontade, né? Isso aqui, a vida é maravilhosa, gente. A gente precisa realmente aprender a liderar, para você ter uma vida mais leve, para você poder viajar, para você curtir, acordar de manhã e falar assim, hoje eu não vou trabalhar, mas o meu restaurante vai funcionar. Olha que extraordinário. Hoje eu me dou ao luxo de falar assim, hoje é segunda-feira, eu vou esticar o final de semana, eu não vou, hoje, segunda-feira, eu não vou trabalhar. Aí o que você faz? Eu desmarco, simples assim. Eu era tão Caxias, que eu, nossa, com compromisso era um absurdo de,
Hoje, meu, não dá, sabe? Ó, dá um jeito aí, dá os pulos, porque a vida tem que ser leve. E a vida só é leve se você tiver líderes do teu negócio. Se não for, a vida vai ser um peso o tempo todo. Bom, Isso aí. Olha, muito obrigado, Maurício. Parabéns, cara. show para nós. Detonou nessa 1 hora de conhecimento puro. Legal, Obrigado. esses insights que sejam úteis para todo mundo aí que assistiu, para todo mundo. Débora, Hudson, Cris, Fernanda, Reinaldo, Neise, Silene, muito obrigado por participar. Já sabe, se você está assistindo no YouTube, ou pessoal, já comenta lá no grupo o que vocês acharam. Pessoal que está assistindo no YouTube, curte aí, comenta, compartilha, segue o nosso amigo Maurício. Isso. E mais uma vez, obrigado. Se despede aí da galera, Maurício. Gente, obrigado aí pela atenção. A gente sabe que muito mais pessoas queriam estar presentes, né? A gente sabe que a correria, e a segunda-feira é o dia menos corrido, né? Se é que tem dia menos corrido dentro do segmento da alimentação. A gente entende as pessoas que não puderam estar, mas vocês estiveram aí, obrigado pela atenção, show de bola. Eu amo estar com gente. Meu negócio é estar com gente, fico muito feliz, tá bom? Obrigadão, Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau, Fernando. Abraço. Tchau, galera. Tchau, Obrigado. pessoal. Boa tarde. Gostei. Tchau, boa Tchau. tarde.